Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 21. A verdade do discipulado. Nem todo o que me diz Senhor. Mateus 7, 20 e 1 a 23. Introdução. A religiosidade aparente pode nos enganar e até comover multidões. Mas a pergunta que Jesus faz é direta e desconcertante. Você me chama de Senhor, mas me obedece? Neste trecho, somos confrontados com uma realidade espiritual inegociável. No reino de Deus, não vale a aparência, só a obediência. Texto bíblico, Mateus 7, 21 a 23, NVI. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Análise e interpretação. Primeira, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, versículo 21. Jesus está dizendo que reconhecer sua autoridade com os lábios não é suficiente. Ele quer corações rendidos, vidas obedientes, discípulos verdadeiros. Repetir Senhor não prova fé. A fé verdadeira se manifesta em fazer a vontade de Deus, não apenas em declarar palavras religiosas. Segunda, naquele dia, não profetizamos, versículo 22. Essas pessoas alegam ter feito grandes obras, profecias, milagres, expulsão de demônios. Mas mesmo essas manifestações não substituem o relacionamento real com Jesus. Em outras palavras, fizemos coisas em teu nome, mas não vivemos contigo. Terceira, nunca os conheci. Afastem-se de mim. Versículo 23. O verbo conhecer, no original grego, ginosko, não significa apenas saber quem é a pessoa, mas intimidade relacional. Jesus está dizendo, vocês fizeram coisas em meu nome, mas nunca andaram comigo de verdade. E o termo praticam o mal aqui se refere à vida de transgressão contínua, não a falhas pontuais. O contraste é nítido. Muitos fazem o nome de Jesus famoso, mas vivem na prática da desobediência oculta. Conexões interdisciplinares. Na teologia do discipulado, ser discípulo é mais que frequentar cultos ou ter dons. É viver debaixo do senhorio de Cristo com obediência prática. Na filosofia da autenticidade, Heidegger e Kierkegaard, a verdade deve ser vivida, não apenas dita. Jesus exige integridade total. Na sociologia da religião, uma cultura que valoriza experiências religiosas acima da transformação moral, pode produzir falsos discípulos com aparência de espiritualidade. Aplicações práticas. Examine. Sua fé tem se resumido a palavras e eventos, ou a obediência concreta? Antes de buscar novas experiências, pergunte: tenho vivido o que já sei que Deus me chamou para viver? Ore: Senhor, revela as áreas onde estou te chamando de Senhor, mas não estou vivendo como teu servo. Fuja do ativismo religioso e busque vida com Deus em verdade e espírito. Ilustração. Conta-se que um homem tinha uma placa na porta de casa. Cristo é o Senhor deste lar. Mas era grosseiro com a esposa, injusto com os funcionários e negligente com os filhos. Um dia, um visitante perguntou: Jesus é o Senhor só na placa ou também no coração? A pergunta expôs a verdade. O senhorio de Cristo não se pendura, se vive. Conclusão. Não basta dizer Senhor, não basta fazer grandes coisas religiosas. É preciso viver como filho, obedecer como servo, amar como discípulo.
Jesus não quer apenas nossas palavras. Ele deseja nossa vida inteira. Pergunta para reflexão. Em quais áreas da sua vida você tem chamado Jesus de Senhor, mas ainda não o obedeceu plenamente? O que você precisa alinhar com a vontade do Pai? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Ok, vamos lá. Temos aqui um trecho bem forte de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. É aquele tipo de passagem que faz a gente parar para pensar, né? Jesus coloca uma divisão bem clara ali entre quem só fala Senhor, Senhor e quem realmente vive isso. Então, a nossa análise hoje vai focar nisso. O que realmente significa chamar Jesus de Senhor? Parece que vai muito além de só dizer a palavra. Com certeza. E o fascinante aqui, para mim, é essa clareza quase cortante, sabe? O texto não dá muita margem para superficialidade. A fé de verdade, pelo que está escrito aí, ela se mede pela obediência. Fazer a vontade do Pai. Não só pelas palavras, nem mesmo por coisas espetaculares feitas em nome dele. E é aí que fica bem interessante. Porque o versículo 22 choca um pouco, né? Diz lá: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Poxa, como assim? Gente que fez tudo isso ouve um não conheço vocês. É forte. Exato. Esse é o paradoxo que obriga a gente a pensar mais fundo. Mostra que atos poderosos, mesmo usando o nome de Cristo, não são garantia de um relacionamento real. O problema não é a falta de atividade religiosa, pelo contrário, mas sim a falta de conexão verdadeira. Eles fizeram coisas usando o nome, mas parece que sem andar junto, sem essa intimidade. Então, a chave para essa rejeição toda está no versículo anterior, o 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quer dizer, o problema não eram os milagres em si, mas algo mais básico que faltava. Precisamente, o versículo 21 define o critério: fazer a vontade do Pai. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer a autoridade dele, claro. Mas esse reconhecimento só vale mesmo se vier junto com a submissão, com a prática. Não é só um título, né? É um compromisso de vida. A obediência não é para merecer salvação, mas ela é a prova, a evidência de que a fé é genuína, de que existe um relacionamento ali. Mas ainda fico pensando, fazer essas obras tão grandes e no nome dele, isso não seria já uma forma de obediência? Ou de conexão, pelo menos? Parece estranho descartar isso assim. É uma ótima pergunta. A resposta está no que Jesus diz logo depois, no 23. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa palavra conheci, no grego é ginosco. E ela significa bem mais do que só saber quem é. Implica um conhecimento íntimo, sabe? Relacional, de experiência mútua. É quase como dizer nós nunca tivemos uma relação de verdade. Eles usaram o nome, como uma ferramenta, talvez. E pode até ter funcionado externamente, mas faltou a intimidade que validaria isso para Cristo. Entendi. O ginosco. Isso. E o praticam o mal, ou anomia em grego, sugere uma vida que ignora a lei de Deus, a vontade dele, mesmo que, por fora, houvesse essa fachada religiosa. Se a gente junta tudo, né, vemos um alerta sério sobre o perigo de confundir muita atividade religiosa com um relacionamento real com Deus. Essa ideia da desconexão entre o externo e o interno me lembra aquela ilustração antiga do sujeito com a placa na porta. Cristo é o Senhor deste lar. Linda a placa. Só que dentro de casa a vida era outra história totalmente diferente. Aí um visitante perguntou: ele é Senhor só da placa ou do coração também? Direto ao ponto, né? Expõe a hipocrisia. O senhorio precisa ser vivido, não só declarado. Perfeito exemplo. Isso conversa com várias áreas, né? Teologicamente, reforça que discipulado é obediência prática, é relacionamento.
Filosoficamente, toca na autenticidade. A verdade tem que ser vivida, não só dita. E pensando até sociologicamente, alerta para como às vezes, em alguns meios religiosos, se pode valorizar demais o espetacular, as experiências, e esquecer da transformação do caráter, da ética, que é central na vontade do Pai. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre o que realmente valida a fé numa comunidade. Então, resumindo a ideia central aqui, o que a gente tira dessa passagem parece ser um chamado bem radical à coerência, né? Não adianta só ter o rótulo cristão ou fazer coisas incríveis em nome de Jesus. O que realmente dá peso ao nosso Senhor, Senhor, é uma vida que se submete à vontade do Pai como fruto de uma relação genuína com Ele. Exatamente. A autenticidade não está na força da declaração ou no show das obras, mas na consistência entre o que a gente crê, o que a gente fala e principalmente como a gente vive no dia a dia. A obediência na prática, essa que nasce desse conhecer íntimo, o ginosco, essa é a assinatura de um discipulado verdadeiro. Isso deixa a gente com uma pergunta final para cada um pensar consigo mesmo, né? Depois de ouvir essa análise. Em que áreas da vida a gente talvez esteja dizendo Senhor, Senhor, mas ainda hesita em obedecer de verdade à vontade do Pai? Onde será que a placa na porta não está batendo muito bem com a realidade do coração e das nossas ações? O que precisa ser alinhado? Fica aí para a gente refletir.